Olá, meus caros, vamos à pergunta. A Bíblia como fonte de renda é de Deus? Ou o Evangelho aqui como fonte de renda? Isso agrada a Deus? Isso é de um cristão? Vamos ver alguns exemplos. Será que Paulo viveu do Evangelho? Será que Pedro viveu do Evangelho? Será que Jesus viveu do Evangelho? João? Será que Paulo, Pedro, Jesus e João, eles utilizaram o Evangelho para a fonte de renda? Para ficar não só ganhando o básico, mas um salário suntuoso, maravilhoso, que lhe desse mansões da época, carros da época, casa na praia, como disse um dito cujo na época? Será que eles fizeram isso mesmo? Paulo, Pedro, Jesus, João? Ou será que quem fez isso é esse aqui, ó? Judas Iscariotes, que tinha o Judas Tadeu e os Cariotes. E aí? Responda biblicamente falando. Se você não sabe, eu respondo. A Bíblia, a palavra Bíblia vem de Bíblios, quer dizer livros. Na época da igreja primitiva não se tinha a lista de livros, ou seja, o cânon não existia. Porque para finalizar o cânon, a lista de livros e o Novo Testamento, nós tínhamos que ter Apocalipse, por exemplo. Nós tínhamos que ter outros livros até mais antigos, como 1ª, 2ª, 3ª João. Isso se deu por volta de quase entre, vamos colocar, 95 e 100 anos depois de Cristo. Muito bem. Quando Paulo viveu, o Novo Testamento estava sendo feito. Na realidade, ele era o Novo Testamento. Todas as ações deles depois serviram para a base para os demais cristãos e foram colocadas no Neo Testamento. Assim como de Pedro, nós temos inclusive as cartas de Pedro, Pedro 1, Pedro 2, né? Aliás, Epístola de Pedro 1 e Pedro 2. Temos as cartas paulinas, que no total me parece que é 13, um pouco mais de 10, acho que é 13, sim. Nós tivemos os evangelhos, os 4 evangelhos falando de Jesus. Claro que nas cartas paulinas e de Pedro também se fala, mas mais o evangelho. Nós tivemos as epístolas ou mini cartas de João 1, 2, 3, além do Evangelho de João e o Apocalipse, João com 5 livros. E nós tivemos de Judas, o livro de Judas, sim, nós temos um livrozinho de Judas com 1 capítulo, mas não é o Judas Iscariote, é o Judas Tadeu. Até existe um livro apócrifo de Judas, no qual diz que ele fez o que fez para exaltar o nome de Jesus, ou seja, não houve o cumprimento da palavra de Deus. Judas é que exaltou o próprio filho, suposto filho de Deus, ao fazer o que ele fez, ao trair. Ou seja, tudo estava arquitetado, planejado. Judas fez isso para engrandecer, colocar lá no pedestal Jesus. Judas foi o trampolim para Jesus, é o que diz no livro apócrifo de Judas. Mas o que nós temos no Evangelho de Judas, que vendeu o sangue de Cristo por 30 moedas de prata. Então ele vendeu, porque Jesus era o Evangelho, a boa nova, e quer dizer o Evangelho, boas novas, boa notícia,
Jesus foi vendido, o evangelho foi vendido para os malfeitores por Judas, 30 moedas. Antes mesmo, quando ele fazia parte do ministério de Cristo, ele ficava de olho no que vinha, nas doações, nas contribuições, ficava assim. Porque nós temos uma passagem onde que a adoradora lá, a pecadora, pega um vaso de alabastro, de unguento, e esparrama sobre Jesus. E Judas, olhando aquilo, fica abismado. Ué, para que esse desperdício? Por que não venderam? Por que não venderam esse unguento? Daria para arrecadar um bocado de dinheiro e ainda repartir com os pobres. Ele não estava preocupado com os pobres. Leia-se, era um pretexto dele para pegar para ele aquela quantia. Digamos que um unguento valesse nos dias atuais R$1.000, ele pegava aí uns R$900 para ele, não é? E o restante ele dizia que deu para os pobres. Era o Judão, o Judas, que a palavra Judas quer dizer louvor. Só que Iscariote já quer dizer um outro tipo de louvor. Um louvor desconhecido, um louvor totalmente fora dos preceitos divinos. Então a pergunta, a Bíblia como fonte de renda é de Deus? Você ganhar dinheiro, em outras palavras, com a Bíblia ou o Evangelho, isso é do Senhor? Aí você vai dizer assim, mas Bruno, está escrito na palavra que o obreiro, ele é digno do salário. O obreiro é digno do seu salário, sim. Mas qual é o salário do obreiro? Eu te pergunto, qual o salário? Será que é um salário suntuoso de 40, 50 mil reais? Para, inclusive, ser jubilado, aposentado com esse valor de 40, 50 mil reais? Valores esses que muitos por aí ganham maior do que o salário do presidente da República, com base, obviamente, na nação brasileira, ganhando mais do que o ministro do STF, ganhando mais que o povo secular. Será que isso aí é o correto? Nós temos referência na Bíblia, lá em Provérbios, Salomão pedindo a Deus uma porção cotidiana, ou seja, em outras palavras, básica, tendo o que comer, o que beber, o que vestir. Inclusive isso Jesus fala, e também outros servos de Deus. É para a gente nos contentar, é para a gente se contentar, melhor dizendo. Então, nós podemos ter com essas passagens a noção de que o salário digno para o obreiro é digno de um salário, esse salário é de uma porção cotidiana, é de uma porção ou uma quantia que venha suprir as suas necessidades. Comer, beber, vestir, pagar o aluguel, ou as despesas domésticas, pagar a gasolina, ajudar os filhos na escola. Acho que por aí, né? Quanto que daria isso? Segundo um especialista, e tendo como parâmetro o Brasil, já que nós temos na Carta Magna de 88, a Constituição, explícita lá no artigo 6º, a seguinte prerrogativa ou o seguinte direito, falando dos direitos sociais, de um salário mínimo digno. Um salário mínimo digno, segundo os especialistas, não é um 1.045 ou 90 e pouco que está querendo ser colocado. Acho que atualmente está 1.045. É um pouco mais do que isso. No mínimo 3 vezes mais esse valor. Então vamos arredondar aqui para 5 mil reais. Seria perfeito. Por conta da inflação, por conta de tudo que está ocorrendo, a pandemia, vamos colocar até 6 mil reais por conta da pandemia. 6 mil reais. É o valor condizente para uma família de 4, 5 pessoas. Ou seja, esposa, esposo,
2 filhos ou 3 filhos. E como é que esses camaradas, esses presidentões de instituições religiosas, os filhos desses, os que são intermediários lá, dirigentes e tal, eles não querem esses 6 mil. Eles querem o quê? 18, 20, 30, 40 e por aí em diante. E não fazem nada, porque ainda se fizesse a obra do Senhor, ainda se fosse visitar a questão nas prisões, fosse visitar aqueles que estão enfermos, fosse orar, fosse fazer tantas coisas que manda o Evangelho, ainda se daria um desconto. Mas não, eles não fazem. Eles são bastante mercenários. Eles são lobos devoradores, falsos profetas. Eles se interessam pela gordura e a lã das ovelhas. Diferente de Paulo. Vamos examinar Paulo. Será que Paulo ele vivia da obra? Ele que foi considerado um missionário. Por que não dizer o maior missionário de todos os tempos? Enfrentou náufragos, várias barreiras, para levar o Evangelho. E tem mais destaque no Novo Testamento. Você já leu na Bíblia que Paulo tinha uma mansão, que Paulo morava numa casa de conta própria, que Paulo tinha os meios de transporte da época os melhores? Pelo contrário, você vai encontrar, isso está em Atos dos Apóstolos, que Paulo morava de aluguel. Isso ninguém quer, né? Os presidentes não querem morar de aluguel dessas empresas. E ele trabalhava. O missionário apóstolo Paulo, o grande missionário Paulo, morava de aluguel e trabalhava confeccionando tendas, casas, vamos dizer assim, no estilo tenda da época, ou barracas, tá? Para não ser pesado a igreja, para viver o seu próprio sustento. Ele que mesmo disse que aquele que não trabalha não deve comer. Principalmente aquele que quer viver uma vida fácil, né? No Evangelho, não quer fazer nada e ainda quer ganhar. Só quer viver de palavra enganosa. Pedro, aquele que é considerado pela Igreja Católica o pai da igreja. Lembrando que Paulo foi o pregador ou missionário dos gentios e Pedro dos judeus. Então, o missionário Pedro dos judeus é aquele que Jesus disse: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não era a pedra Petros do grego, já que a palavra Pedro vem de Petros do grego, mas sim a própria rocha Jesus. Mas foi dirigida essa palavra a Pedro. Pedro que era casado, Jesus curou a sogra de Pedro. Será que Pedro, ele vivia do Evangelho? Será que Pedro, ele ficou rico com o Evangelho? Viver do Evangelho, entre aspas, no sentido de ganhar o básico, o salário digno, não tem erro, não tem pecado. Creio que Pedro usufruiu um pouco, sim, mas não foi para ficar rico. Tanto é que a morte dele foi tenebrosa. Se ele fosse rico, ele não ia morrer daquela forma, crucificado de cabeça para baixo. Segundo a história. Coisa essa que os grandes pregadores, amantes do dinheiro, avarentos, não querem morrer de crucificação, né? E Jesus, será que Jesus tinha casa na praia como
senhor Abílio e tantos outros dizem por aí, adeptos da teologia da prosperidade. Jesus era rico. Sabe por que Jesus era rico? Porque ele tinha casa na praia. Jesus também tinha uma Ferrari, isso mesmo, Ferrari. Porque o jumentozinho que Jesus andou lá era equivalente a uma Ferrari nos dias atuais. Só que esses enganadores são tão lisos e ao mesmo tempo ignorantes ou bestas que esquecem que o próprio versículo diz que Jesus não tinha. Jesus mandou o discípulo lá pegar emprestado. Então não era dele a Ferrari, o jumentozinho. Ele entrou triunfantemente pelas ruas de Jerusalém. Ah, Jesus morava lá em Nazaré. Foi criado. Era um nazareno. Lá tinha praia. Mas era dele a casa? Será que o pai dele deu a casa para ele? Pai terreno? Para ver a loucura que esses malignos, adeptos da teologia do Deus Mamon, pregam. As heresias dessas. Jesus não tinha nem, ele mesmo disse, um travesseiro para reclinar a sua cabeça. Ele dizia que as raposas tinham seus ninhos, que os animais tinham onde repousar, e ele não tinha. Como é que ele tinha casa na praia? Como é que ele tinha Ferrari? Jesus viveu do evangelho ou viveu de doações? Inclusive tinha Marias ali, uma espécie de Dorcas, que por ser falado lá em Atos Apóstolos, na realidade, no caso de Jesus, eram mulheres voluntárias que faziam roupas para Jesus se vestir. Então Jesus vivia de doações das suas próprias roupas. E outra, Jesus também trabalhava. Filho de carpinteiro, o que é? Carpinteiro. Como diz o ditado, filho de peixe, peixinho é. Será que Jesus não aprendeu a ser carpinteiro? Ele não trabalhava quando podia? Creio eu que ele trabalhou até os 20 e poucos anos, 29 anos e pouco. Depois, no seu ministério de 3 anos e meio, ele começou a viver o quê? De doações, vivendo pela fé, orando, se santificando. É isto. Porque ele mesmo disse, e nem só de pão viverá o homem, ou seja, nem só de alimento, nem só de bebida, nem só de vestes, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ele estava vivendo por fé, pregando a palavra, se santificando, e Deus dos altos céus o sustentando. E João, o discípulo que Jesus tanto amava, que ele reclinava sua cabeça no peito de Jesus, e que foi aquele que Jesus revelou o Apocalipse, as coisas maravilhosas. Será que João era rico? Será que João ganhava de fato da obra? Será mesmo? Ou vivia de doações? Nós não temos nenhuma referência na Bíblia dizendo que João, ele era rico ganhando do Evangelho. Nós não temos nenhuma referência de João sendo o bambambam, ele que foi discípulo, foi apóstolo do Senhor, aquele que Jesus mais amava. E se Jesus mais amava João, é porque tinha em João personalidade de Cristo. É porque tinha em João características de Jesus nele. Jesus não era avarento. E Jesus era favorável à pregação aos pobres. Jesus era favorável ao evangelho simples. Jesus era favorável exatamente a juntar tesouros nos céus e não na terra. Se João era aquele que Jesus mais gostava, porque possivelmente era o que mais tinha empatia com Cristo, era que mais o Espírito batia, pensava junto. Agora Judas, já falamos, já é outro caso, desde o início interesseiro, mas foi escolhido para ser apóstolo, para ser discípulo.
colocou a mão lá na comida primeiro, para ser revelado quem era, no dia da Santa Ceia, que iria trair o sangue inocente do Mestre. Judas, que já traiu o Mestre já desde o início, quando pegava o dinheiro das bolsas de contribuições para si, e era rico segundo a história, de uma família bastante abastada. Mas, como diz o ditado, quanto mais tem, mais quer. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sim, não é ter o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Por isso que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico ser salvo. O rico avarento. Agora, o rico que não é avarento pode ser salvo, sim. E Judas era o rico avarento. Era aquele que não cessava, não tinha controle. É que nem esses pregadores ditos do Evangelho, que vêm com mensagem de Deus, com doutrina de Deus, dizendo que são os porta-vozes de Deus, os emissários de Deus, que são os arautos da verdade, os mensageiros da verdade. Na realidade, eles são, é aquilo que o apóstolo Paulo mesmo diz, que Satanás, para enganar os seus, ou para enganar, melhor dizendo, os seus, não, os escolhidos do Senhor, ele se transfigura de anjo de luz. O enganador, para enganar os filhos de Deus, ele se faz de pregoeiro da justiça, de piedade, de amor, de doutrina. E a pergunta final, para nós encerrar essa questão aqui. Paulo deixou herança, Paulo? Para os seus filhos? Será que Paulo tinha filho? A Bíblia não fala se ele era casado, divorciado, enfim. Mas deixou alguma herança para alguém? Pedro deixou alguma herança para o seu filho? Nós sabemos que Pedro era casado. Deixou? A igreja foi passada de mão em mão para o próximo? Jesus deixou herança? João deixou herança? Judas deixou herança? Judas deixou herança. Deixou herança maligna. Eu digo aqui a herança não espiritual, né? Que Paulo, Pedro, Jesus, João deixaram. Eu digo material mesmo. Deixaram herança? Ou eles cumpriram aquilo que já estava até mesmo na lei sobre os levitas. Os levitas não tinham herança nem parte na terra. Por isso que deveriam ser ajudados com as contribuições. E Paulo fez muito mais até do que os levitas, porque ele abdicou do direito dele de ganhar o básico, pois é digno o obreiro do seu salário para trabalhar, para dar o exemplo. O maior missionário fez isso, de todos os tempos. E os outros que andam por aí, que se auto-intitulam mestres, missionários, pregadores, apóstolos, vice-deus, que se intitulam bispos, diáconos, presbíteros, pregadores, bispas, apóstolas, e por aí em diante, missionárias, faz o que o apóstolo Paulo faz. Na verdade fez. Faz o que o apóstolo Paulo fez. O maior missionário que serve de exemplo aqui, não faz. Não fazem, portanto não segue a Bíblia. Portanto, desagrada a Deus, porque de maneira alguma nós podemos fazer do Evangelho causa de lucro e riqueza. De maneira alguma nós podemos fazer da Bíblia, do Evangelho, fonte de renda bastante lucrativa, que nos deixe milionários, trilhardários, que faça inclusive nós passar para as próximas gerações. Isso não é de Deus, e muito menos prosperidade de Deus, porque é a mesma coisa que tirar do pobre ainda mais para ficar rico, porque geralmente é os pobres que não têm conhecimento bíblico e que se deixam ludibriar, levar pela emoção, que fazem essa coisa equivocada de ajudar quem não precisa. Deve ajudar-se aquele que necessita. Não é deixar esses
poderosos da fé, cada vez mais ricos. Você não segue o exemplo do apóstolo Paulo, então você está fora dos preceitos de Deus. O curioso é que existem instituições que eles querem que os obreiros, os auxiliares, os demais sigam o exemplo de Paulo, mas eles como liderança não seguem. Então isso também é hipocrisia. Isso não procede. Paulo fez o que fez para dar o exemplo para todos, para os seus filhos, inclusive na fé, Timóteo, Tito e tantos outros. Mas quando não se dá o exemplo, não tem que estar falando, porque o exemplo vem de cima. Se o grandão de cima tem direito a ganhar salário, e às vezes até um alto salário, todos os demais que trabalham, cooperam na obra, e que fazem até muito mais, que são pau para toda a obra, esses devem ganhar. Se não ganham, toda essa esquemática, toda essa hierarquia ou esta, vamos dizer assim, jogada financeira está errada. Esse organograma está errado essa administração. Está havendo uma má versação do dinheiro do pobre coitado, e principalmente quando não se faz a filantropia, porque nós temos o exemplo do dízimo, e assim como das ofertas, votos, propósito no passado que era feito, não era para Deus, porque Deus é dono do ouro da prata, mas era para ajudar os necessitados, ou seja, para o órfão, levita, o estrangeiro, necessitado, a viúva, e mais, todos os necessitados ganharem. E como eu disse em outras oportunidades, inclusive até as pessoas que doam tinham que ganhar, doavam tinham que ganhar, e se doam atualmente tem que ganhar uma quantia. Então, meus caros, está aí a explanação. Estamos vivendo um tempo difícil, de muito erro, de muita teologia equivocada, e abrimos os nossos olhos para não sermos enganados por esses lobos. Abraço e até a próxima.